Olá meninas, tudo bem? Como vocês sabem, planejar uma gravidez é fundamental. E se por enquanto ter um baby ainda não está em seus planos, precisamos fazer uma escolha de um método contraceptivo seguro e eficaz. Mas para isto é fundamental que vocês tenham acesso às informações sobre os vários métodos contraceptivos, incluindo os seus riscos, as suas falhas, as vantagens e seus efeitos colaterais também. O que eu quero é tentar passar aqui para vocês todas essas informações e assim acredito que ficarão mais livres em suas escolhas, pois cada uma de vocês tem suas rotinas, seus hábitos e isso deve ser levado em consideração na hora de fazermos as escolhas dos seus métodos, tá? Tem pessoas que se sentem bem usando pílulas, tem outras que esquecem, tem baixa libido e tem muitas que têm problemas de má circulação. Aquelas também que não se sentem bem e nem confortáveis em imaginar de colocar um DIU. Gente, sem problemas. O que importa é que a escolha seja feita em comum acordo entre você e seu médico. Pois bem, então vamos começar falando de um dos métodos contraceptivos mais comuns que nós temos hoje em dia, que são os DIUs. E nós temos, não é só um tipo, nós temos 3 tipos. Nós temos o de cobre, que é um DIU mais antigo, temos o DIU hormonal, que é um DIU mais moderno, e o DIU de prata, que é mais moderno ainda, mais recente. Eu vou começar falando pelo DIU mais antigo, claro, que é o de cobre. E como que ele funciona? Bem, ele age localmente dentro do útero. E claro, pelo próprio nome diz, ele é feito de cobre. Ele não tem hormônio nenhum. E ele dura 10 anos em média. A taxa de segurança, gente, é mais ou menos 97%. Mas lembrando que ele não protege das infecções sexualmente transmissíveis. Claro que aí o ideal é usar um preservativo com essa finalidade, tá? Como muitas pessoas pensam, o DIU não causa infertilidade. Quando a mulher, ela quer engravidar, é só retirarmos o DIU que imediatamente naturalmente já começa o seu ciclo ovulatório, não tem problema algum, ele não causa infertilidade. Então, ele é o dispositivo certo para a mulher que não pode ou não quer usar hormônio algum, tá? Nenhum hormônio sintético. Então, vamos falar um pouquinho sobre o material que está presente nesse DIU, que é o cobre. Então, o cobre, ele proporciona um ambiente hostil para o espermatozoide, impedindo que ele se encontre lá em cima com o óvulo. Esses metais, eles agem localmente no útero, fazendo com que os espermatozoides eles morram ali mesmo, ao entrar em contato com essas substâncias. Agora, a principal desvantagem desse DIU é que quando o cobre causa a inflamação local dentro do útero, além dele bloquear a passagem do espermatozoide, ele pode ainda aumentar o fluxo menstrual e as cólicas também. Então este é um dos problemas em relação ao efeito desse DIU de cobre que muitas pacientes se queixam. Então é nesse momento que a gente acaba passando para a paciente que ela pode sentir cólica, um fluxo aumentado e algumas desistem desse método. Mas é um método muito bom, prático, e eficaz. Agora vamos para o DIU de prata. Esse DIU ele é um pouco mais moderno, só que ele não é só prata, tá gente? Ele vai unir a prata com o cobre. Então ele produz o mesmo efeito do que o de cobre. Porém, ele foi criado com o intuito de fazer exatamente o contrário do de cobre. Ele tenta diminuir esse fluxo e também as cólicas menstruais. A ideia é essa, né? Então a prata ela também diminui o risco de oxidação ali de parte do cobre, aumentando ainda mais a eficácia do método contraceptivo. Mas ele dura menos tempo. Ele vai durar aí 5 anos, tá? O DIU, que hoje em dia tem sido o mais usado, o mais divulgado, que é o DIU hormonal, ou também conhecido como SIU, S-I-U. Como é que ele vai funcionar então? Bom, ele vai agir também localmente dentro do útero, só que ele dura menos, ele dura 5 anos. E ele tem uma taxa de segurança muito boa, 99% de eficácia. Ele é formado pelo hormônio levonorgestrel. A ovulação ela ocorre normalmente, mas impede que o espermatozoide suba até o óvulo devido à liberação de progesterona no útero. Que além de engrossar a mucosa vaginal, a progesterona também ela vai afinar a camada interna do útero, diminuindo o fluxo menstrual ou até suspendendo a menstruação de algumas pacientes. Ele não apresenta hormônio estrogênio, por isso não está associado ao risco de trombose.
Então a vantagem dele em relação ao DIU de cobre é que o hormônio que está presente nesse DIU, ele consegue suprimir, suspender a menstruação em mais da metade das mulheres, ou pelo menos reduz a intensidade do fluxo, gente. Então, você acaba diminuindo esse fluxo menstrual, se você o tem em grande quantidade, melhorando, por exemplo, uma anemia, melhora também uma cólica, pode ajudar nos casos de endometriose, que é uma doencinha que eu já falei aqui em outro vídeo, pode melhorar também e diminuir o crescimento dos miomas, controlar o crescimento dos miomas e, claro, é um contraceptivo super eficaz, né? Pode melhorar também as condições da adenomiose, que é uma doença também que eu já falei aqui, que ocorre dentro do útero, tá? Então, esse DIU hormonal, ele tem múltiplas funções e tem sido muito usado e muito aceito pelas pacientes hoje em dia, tá? Mas é importante a gente falar também um pouquinho que existem as contraindicações dos DIUs. Eu vou citar algumas contraindicações aqui. Vamos ver também se vocês se ajustam no meio de todas essas informações que eu estou falando para ir pensando sobre o método, né? Uma delas são as alterações anatômicas do útero. Então tem alguns DIUs que apresentam certas situações, por exemplo, um mioma que altere muito a morfologia do seu útero e que ele seja interno. Então na hora que a gente vai passar o útero, a gente sente uma resistência, uma dificuldade maior. Um útero bicorno, um útero que tem algum septo dentro dele, ou como se fosse uma membrana interna. Então essas coisas podem dificultar na hora da colocação. Outra situação importante, o câncer de útero, o câncer de endométrio do colo do útero. Então, se a pessoa tem um diagnóstico, realmente é claro que nós não vamos nem pensar na situação de colocar um DIU, né? Quando a paciente reclama de um sangramento e esse sangramento a gente ainda não tem uma causa, não descobriu ainda a sua origem, é uma origem desconhecida. Vamos lá, vamos com cautela e investigar primeiro. Algumas situações de infecções uterinas, então se a paciente chega com dores pélvicas, com odor forte, então também não podemos colocar um DIU, precisamos investigar. No caso do DIU de cobre, é interessante a gente falar também, perguntar, né, para a paciente se ela não é alérgica ao cobre, viu, gente? Não esqueça disso, que uma vez que você coloca, se ela for, podemos ter complicações, né? Bem, meninas, é interessante também o seguinte, se você tem tendência a ter formação de cistos, não se sentem bem com progesterona ou não quer correr o risco de não menstruar, tem pacientes que se sentem bem menstruando, não é? Então aí, corra do DIU hormonal, aí não é o seu caso, tá? Então, tem pessoas que gostam de menstruar, outras que não gostam, então a gente tem que avaliar cada caso, tá? Bom, meninas, por hoje é só. Mas na semana que vem eu irei abordar quais são os procedimentos que você deve fazer para colocar um desses DIUs que a gente conversou hoje. E se existe também diferenças e quais as preocupações. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá? Toda quarta-feira às 18 horas aqui. Me siga nas redes sociais e até mais. Um beijo!